Poucas histórias bíblicas carregam tanto mistério quanto a traição de Judas Iscariotes. O que levou o discípulo mais próximo de Jesus a vendê-lo por 30 moedas de prata? Foi apenas ganância? Ele se arrependeu de verdade? Será que Judas tinha escolha ou seu destino já estava selado? Vamos desvendar cada detalhe desse enigma. Quem era Judas Iscariotes? Judas era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, seu sobrenome Iscariotes. Sugere que ele poderia ser natural de Ir, Queriote, na Judéia, o que o tornaria um dos poucos discípulos não galileus. Ele era responsável pela bolsa de dinheiro do grupo, o que indica que Jesus confiava nele com recursos financeiros. Se Jesus o escolheu, o que indica que Jesus confiava nele com recursos financeiros? Se Jesus escolheu, isso significa que em algum momento Judas teve um coração alinhado ao propósito de Deus, mas algo mudou ao longo do caminho. Por que Judas traiu Jesus? A Bíblia apresenta algumas pistas sobre a sua motivação. Ganância, em João 12:6, vemos que Judas era ladrão e costumava roubar da bolsa do grupo. Ele pode ter visto a traição como um meio de lucro fácil. Decepção? Alguns estudiosos sugerem que Judas esperava o Messias político que libertaria Israel dos romanos. Ao perceber que Jesus falava de um reino celestial, pode ter sentido frustrado e decidido agir por conta própria. Satanás influenciou Judas. Lucas 22, versículo 3, diz que Satanás entrou em Judas antes dele procurar os líderes religiosos. Isso significa que Judas já havia aberto seu coração para o mal. Satanás entrar nele não tira a sua responsabilidade. Ele teve escolha, mas permitiu a cobiça e a frustração o dominassem. Judas já planejava trair Jesus ou foi algo repentino? Mateus 26, 14 ao 16, mostra que Judas foi até os líderes religiosos antes da última ceia. Negociou o preço e esperou o momento certo para entregar a Jesus. Isso prova que sua traição foi premeditada. Judas não apenas caiu em tentação no calor do momento. Ele fez um acordo, planejou e esperou a oportunidade. O beijo de Judas tinha um significado especial. Sim, o beijo era um sinal de respeito entre discípulo e mestre. Mas Judas usou esse gesto de afeto para identificar Jesus aos guardas no Getsêmani. Isso torna a traição ainda mais cruel. Ele não apenas entregou Jesus, mas fez isso de forma teatral, fingindo amizade enquanto o condenava à morte. Judas se arrependeu de verdade? Mateus 27, 3 ao 5 diz que, ao ver que Jesus foi condenado, Judas teve remorso e devolveu as moedas de prata ao sacerdote. Em seguida, ele se enforcou. Há uma diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro. O remorso traz culpa e desespero, mas o arrependimento verdadeiro leva à mudança e busca por perdão. Judas teve escolha ou seu destino já estava selado? Jesus já sabia que seria traído. João 6, 70 ao 71. E a traição de Judas estava prevista nas Escrituras. Salmos 41, 9. Zacarias 11, 12 ao 13. Mas isso significa que ele estava condenado desde o início? A presciência de Deus não anula o liso arbítrio humano. Judas não foi programado para trair, mas escolheu esse caminho, pois sabia o que ele faria. O que aconteceu com Judas após sua morte? A Bíblia não dá uma resposta definitiva sobre o destino eterno de Judas. Jesus disse que seria melhor para ele nunca ter nascido. Mateus 26, 24. Uma afirmação forte, mas que não detalha julgamento final. O suicídio de Judas sugere desespero e falta de esperança. Mas só Deus pode julgar a sua alma. Seu fim serve como alerta sobre as consequências. Judas esteve ao lado de Jesus, viu milagres, ouviu palavras de vida eterna, mas escolheu vender o Salvador por 30 moedas de prata. O
o preço de um escravo na época, seu erro não foi apenas trair, mas não buscar a redenção. Essa história te fez refletir. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas conheçam o segredo por trás da traição de Judas.